Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o Dr. Sebastião Marlin, ginecologista, mastologista e especialista em emagrecimento. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite lá o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã e sempre um canal de muita informação e principalmente que nós estamos segmentando esse nosso canal. Nós vamos falar de saúde, nós vamos dar dicas importantíssimas para vocês, principalmente para o senhor, para a senhorinha. E olha, hoje o assunto é muito importante, porque a gente vai falar de hormônios, a gente vai falar de emagrecimento, a gente vai falar de qualidade de vida, que é o mais importante. E para isso, nós sempre falamos e agradecemos de coração a direção do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza, 569, na Vila Municipal, aberto de terça a domingo para o almoço e jantar. Mas, se você quer ficar no conforto da sua casa ou do seu escritório, você pode utilizar o delivery 98530 6635. Churrasco da Vila, onde comer bem e com sabor. Então, você tem muitas opções aqui. E olha, se você ainda não provou uma costela no fogo de chão ou um cupim, você está perdendo. Porque você não sabe o que é bom. Porque aqui eles têm uma maneira diferente de fazer uma costela e um cupim. Mas não deixa de ter também a picanha, o contrafilé, aquele franguinho defumado, enfim, você tem aqui os prazeres da carne ao seu dispor. E hoje, como o nosso assunto é muito interessante, vamos conversar com o Dr. Sebastião Marlin, que é ginecologista, mastologista e especialista em emagrecimento. Então, hoje nós vamos reunir um pouco do que nós mais precisamos para ter uma qualidade de vida melhor. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. E lembro que o Dr. Marlin tem o seu consultório no Britânia Park Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 3042-1049. Então, doutor, por que é tão difícil emagrecer? E quando se consegue, volta tudo de novo. Bom dia a todos, bom dia Edson. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, bater um papo informal, né? É muita informação que a gente tem, né? Na verdade, assim, por que é difícil emagrecer? Uma das coisas que tem mais é o seguinte: uma pessoa que passa muito tempo acima do peso, muito tempo, a gordura em torno da célula gordurosa, você tem fibrose. Então, aquela pessoa, ela passa a ter uma dificuldade de perder peso. A outra coisa que se tem também é a questão do estilo de vida, né? A pessoa às vezes não segue uma dieta adequada, não faz atividade física e aposta só no determinado segmento para emagrecer. Então o que acontece? Isso gera um efeito sanfona. Quanto mais efeito sanfona você tiver, mais difícil posteriormente vai ser de emagrecer. Então, o ideal é a pessoa realmente atingir o peso dela e tentar manter aquele peso. A gente observa na população que a mulher tem um índice de incidência muito maior do que o homem de ter o sobrepeso. Mas até talvez seja por custo até da própria maternidade, que isso mexe com o organismo como um todo. Mas existe uma dieta ideal que seja comum aos dois sexos e que a gente tem 100% de proveito? Edson, é o seguinte, quanto assim a questão da dificuldade mais que a mulher, você tem razão. Porque o homem, ele tem muito mais massa muscular. Então, a massa muscular ajuda a perder mais gordura, né? Então, isso aí, o homem tem essa vantagem, o homem perde peso mais rápido. Agora, quanto à dieta ideal, a resposta é, não existe uma dieta ideal. Sabe aquela história de não se mexe em time que está ganhando? Então, você vai descobrir a sua dieta.
né? Você que eu digo assim, você junto com o seu nutricionista, você junto com o seu nutrólogo, você vai ver qual é a dieta melhor para você. Então não existe, existem ideias de dieta, né? Por exemplo, uma dieta low carb, uma dieta mediterrânea, enfim. Mas você vai adequar qual a melhor dieta para você. Doutor, é comum a gente ouvir nos consultórios, olha, você tem que ter um exercício, você tem que ter uma alimentação saudável. Mas como que se tem uma alimentação saudável se o mundo cada vez mais caminha para o industrializado? Esse é um problema sério, porque é o que a gente chama de dieta ocidental. A nossa dieta hoje, ela é uma dieta onde ela é palatável, ou seja, ela tem sabor. Por isso que as indústrias descobriram isso, se prende mais a pessoa nessa questão do sabor, né, do prazer imediato. E hoje se aperta no botãozinho, você recebe na sua casa lá a comida, mas não estou dizendo que a gente não possa, né, usufruir desse tipo de alimentação. Mas alimentação, comida, feijão, arroz, salada, carne, frango, peixe, é a dieta ideal. Sim, para que você possa ter uma melhor digestão, para que você não possa desenvolver doenças, né, que possam prejudicar. Doutor, e quando a gente tem essa alimentação e continua ganhando peso? Então, aí entra aquela questão que a obesidade, ela não tem só uma causa, ela é multifatorial, ela tem várias causas. Você, né, por exemplo, a pessoa está seguindo a dieta, mas às vezes é uma pessoa que não faz atividade física. Às vezes é uma pessoa que não está dormindo de forma adequada, né? Às vezes é uma pessoa que não faz e se faz atividade física, não está fazendo direcionado de uma maneira correta. Então cada um individualmente tem que ser analisado para que você possa ter um melhor resultado. Doutor, a gente vive também muito de moda. Tudo são produtos da época. E a moda também hoje são os jejum. Esse jejum, ele até que ponto é prejudicial ao organismo? Olha, tu está falando do jejum intermitente? Sim, o intermitente. Certo. Na verdade, naturalmente, a gente já faz jejum intermitente. Então, por exemplo, se você se alimenta até às 19 horas e você não se alimenta mais, você vai tomar um café da manhã às 7 horas, só aí você já teve um jejum de 10 horas. Então, naturalmente, o jejum ele já acontece, né? É o jejum que já naturalmente acontece. Para quê? Para que você possa fazer um detox, tirar todo aquele lixo do dia que a gente fez, né, com alimentação, enfim. Né, o organismo vai trabalhar para tirar todo o fígado, o pâncreas, o cérebro, vai estar tudo ali atuando para que você faça um detox natural. E aí o jejum ele se torna importante. Tem gente, por exemplo, que tem um jejum de 16 horas, de 24 horas. Hoje, os trabalhos mostram que o jejum intermitente, porque também tu tem o jejum religioso, né? Tem. Né? Esse que é o pior. É o jejum religioso. Então, isso não é só na questão ocidental, não, mas no Médio Oriente também, né? Você tem o jejum que você faz da Meca, né? Se abaixa, os árabes, né? Os muçulmanos, eles têm essa prática também. Então, hoje, por exemplo, o jejum, por incrível que pareça, ele faz com que você possa fazer com que o teu sistema imunológico possa destruir células ruins, inclusive a cancerígena, isso mesmo, inclusive a cancerígena. Trabalhos mostram que quando você associa o jejum numa paciente que está fazendo quimioterapia, os resultados melhoram. E é claro, isso é uma coisa, não é assim... Não é via de regra. Não é via de regra, mas aqueles trabalhos que mostraram consistência, que foram trabalhos que mostraram resultados realmente firmes, eles realmente funcionam. Bom, lembro vocês que o Dr. Sebastião Marden é ginecologista, mastologista e especialista em emagrecimento. Então tem trabalhos feitos já na nossa cidade com resultado muito bom. Tem o seu consultório lá no Britannia Park Office, Torre Chorro, sala 103, telefone 3042-1049. Então, você sabe que o assunto médico hoje é muito importante e olha, eu estou falando porque agora a gente está chegando mais para o senhor e para a senhora. Então, a gente precisa alertar vocês, porque eu também já estou nessa fase. Já
passei. Aliás, que muita mentira se conta. Melhor idade. Que melhor nada, você só perde, cara. Na velhice você só perde. Então é hora de começar a assistir o Isto é Manaus todos os sábados, 7h30 da manhã, nós estamos lá. Sempre com um assunto muito bom como esse que nós estamos tratando aqui. Aliás, algumas pessoas questionam, por que o doutor vai tanto no programa? Porque, gente, é vocês que pedem. Não sou eu que me ofereço, ou eu que vou atrás dele, não. São vocês que pedem. Porque muita coisa vocês acham mais fácil ouvir na televisão do que ir lá procurar no computador. Isso já me disseram. Eu não sei mexer naquele negócio lá não sei procurar no YouTube não. Então eu quero assistir. Eu sei que se você puder me ligar para dizer o que vai passar no programa, eu falei, mas aí eu tinha que ligar para um universo muito grande de gente, não ia ter condições. Doutor, e então, a bariátrica, ela sai de cena com o advento das canetas? É uma pergunta interessante, né? Olha, eu acredito que elas fiquem equiparadas, né? Porque a bariátrica, ela tem sua indicação precisa, ela tem seu lugar, vamos dizer, né? Mas as canetinhas estão evoluindo na porcentagem de perda de peso que a bariátrica apresenta. Então, por exemplo, o fato de você usar as canetinhas, que não é só as canetas, a gente já falou isso em outras oportunidades, aquela pessoa que não consegue perder peso, e existem pessoas que não conseguem perder peso com as canetinhas, elas é uma indicação já para fazer a bariátrica, se ela tiver naquele critério de índice de massa corpórea que a gente chama de IMC, que por sinal já reduziu o valor do IMC para você fazer bariátrica. Pois é, doutor, eu inclusive questiono. Eu acho que a bariátrica ela tem mais malefícios do que benefícios. Eu posso falar de carteirinha com algumas pessoas que eu conheço que se livrou apenas da diabetes. No começo, se livrou da pressão, diabetes, mas em compensação vieram outros problemas, como por exemplo o alcoolismo, como por exemplo o aumento o sobrepeso que começa a voltar. Por quê? Porque não se opera a cabeça, opera-se apenas o estômago. Mas outros que pularam etapas do tratamento, então a consequência veio depois, a conta chega, isso não tem nem perdão. Então, hoje, na sua ótica e como uma pessoa especialista em emagrecimento, o senhor concorda que a bariátrica hoje traz mais malefício do que benefício? Olha só, Edson, uma pergunta realmente bem interessante essa, né? E capciosa, né? Capciosa. Diria o seguinte, a cirurgia, ela priva você, né, de alguns nutrientes, algumas substâncias. Ela melhora a parte metabólica, por isso que ela diz que é uma cirurgia desabsortiva e metabólica, né? Então o que acontece? As vantagens que você tem nisso são infinitas. O problema que eu vejo, na minha opinião, não é uma opinião, né, de livro nem nada, é que as pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Então aquela pessoa lá que fez a cirurgia, ela precisa seguir um tratamento com o psicólogo, ela precisa fazer atividade física, ela precisa não se alimentar com alguns alimentos para não voltar a uma situação anterior. Então, se isso às vezes acontece, é porque provavelmente ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. Você percebe a diferença? Né? Então, na minha opinião, acho que é isso. A gente sabe que em 3 anos, mais ou menos, a média, 40% dos pacientes que fizeram a cirurgia, e dependendo do tipo de cirurgia, né, bariátrica, elas voltam ao peso anterior, né? A gente sabe disso. Mas acredito que talvez por não ter seguido alguma coisa que realmente foi orientada para que pudesse manter o peso. E tem mais. Hoje os trabalhos mostram que mesmo quem faça a bariátrica, para que você também mantenha, você tem que tomar as canetinhas. Você tem que usar as canetinhas. Não numa quantidade de perda de peso, mas numa quantidade para manter o peso. Bom, gente, eu sempre falo, esse programa, esse pequeno grande programa,
é um berço de informação. E essa é a nossa proposta atual. É levar para vocês aquilo que vocês, em poucas palavras, precisam saber. Então, se você está com uma alimentação errada, não custa. Faz uma consulta lá com o Dr. Marley, porque ele tem dicas para vocês, ele tem orientação para que vocês tenham uma vida mais saudável e possa também manter o peso de vocês sem ter que se submeter a uma cirurgia. Mas nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida, ainda falando das dietas e do emagrecimento. Voltamos já.